CPI do BNDES aprova relatório final por 20 votos a 7. Governo e oposição deixam de lado disputas aqui no Congresso e se mobilizam na luta contra o mosquito Aedes aegypti. E essa edição destaca também: Câmara dos Deputados fecha o ano de 2015 com uma economia de 270 milhões de reais para os cofres públicos. Encerrando a série de entrevistas com os líderes partidários na Câmara, você vê hoje como pensam os deputados Miguel Haddad, à frente da minoria, e o deputado José Guimarães, líder do governo. Boa noite. Dois temas marcaram o plenário nessa semana: a busca de um mecanismo legal que garanta de fato o cumprimento do teto salarial do funcionalismo público e medidas para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. No caso do teto, a resposta ficou para a próxima semana. Sobre as Olimpíadas, a Câmara adiantou várias decisões. Em agosto deste ano, o Rio de Janeiro recebe os Jogos Olímpicos, que atraem as atenções de todo o mundo. Para que o Brasil sediasse as competições, o governo fez vários compromissos nas áreas de proteção de marcas, acesso aos locais de jogos, relação com patrocinadores e distribuição de imagens para emissoras de televisão. Esta semana, o tema chegou ao plenário da Câmara por meio de duas proposições aprovadas. Uma delas foi o chamado Ato Olímpico, que transforma em lei os compromissos acertados com os organizadores dos Jogos. O Ato Olímpico garante a meia entrada para quem tem a partir de 60 anos, para pessoas com deficiência e seus acompanhantes em todas as categorias de ingressos. Também amplia a reserva de assentos para pessoas com mobilidade reduzida. Os torcedores serão revistados antes de entrar no lugar das competições e não será permitida a entrada com cartazes. Patrocinadores têm exclusividade na venda dos seus produtos no local e no entorno das competições. Os preparativos para os Jogos Olímpicos também levaram o plenário a aprovar o projeto que define o crime de terrorismo. Foi recomposto o texto que saiu da Câmara e que o Senado havia modificado. Pelo texto aprovado, terrorismo são atos de violência ou sabotagem com o objetivo de causar terror social ou generalizado, feitos por um indivíduo ou um grupo por motivos de xenofobia, discriminação ou preconceito. A pena vai de 12 a 30 anos de prisão, além da condenação do crime cometido. Não vale para condutas em manifestações reivindicatórias políticas, de movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional. Esses movimentos estão sujeitos ao Código Penal, sem enquadramento no terrorismo. Se porventura tenhamos um episódio de excesso em uma eventual manifestação popular, ela será enquadrada na Lei Ordinária Penal Brasileira, como foram aqueles dois jovens que, num ato de imprudência, dispararam um morteiro que matou um jornalista que cobria uma movimentação, um movimento no centro do Rio de Janeiro. O outro assunto que dominou os debates no plenário foi a regulamentação do teto salarial para o funcionalismo público. Dois acordos adiaram a votação, que acabou ficando para a próxima semana. Mas o debate foi tão intenso que o relator precisou deixar bem claro o objetivo do projeto. O teto está na Constituição desde 88. As pessoas não poderiam, nenhum cidadão brasileiro poderia receber mais do que um teto salarial. É o que diz a Constituição. Não é praticado isso. O nosso projeto não mexe com essa questão. O nosso projeto mexe com as verbas indenizatórias. São aquelas que nós queremos evitar que sejam criadas sucessivamente para burlar o teto. Então, o que é a essência do projeto? Verba indenizatória só criada por lei. Se não houver uma solução para a justiça eleitoral, e aí os juízes que compõem a corte não vão poder ter uma remuneração por fazer parte da justiça eleitoral, a justiça pode parar. Tem a questão dos médicos, tem questão de outros profissionais que nós precisamos estudar. Na França, os custos da justiça, presidente, equivalem a 0,2 do PIB. Na Itália, a 0,3. Na Alemanha, a justiça custa 0,35 do PIB. Na Inglaterra, 0,38 do PIB. E no Brasil, a justiça custa 1,8 do PIB. Se algumas carreiras colocaram o piso
na altura do teto, então vamos esperar o aumento do teto. O plenário também aprovou esta semana o projeto que reduz os subsídios da presidente Dilma Rousseff, do vice-presidente Michel Temer e dos ministros de Estado. A redução, que será de 10%, teve origem em mensagem enviada pelo governo e agora depende da aprovação do Senado. Cortar agora R$3.000 do próprio salário como se estivesse fazendo alguma coisa. Vamos tratar com seriedade o Congresso Nacional e o povo brasileiro e não vir com demagogia barata, como se o povo brasileiro fosse burro e como se aqui tivesse uma República das Bananas. Quem acha que o governo está fazendo demagogia, bota o não no painel ali, não tem problema, porque nós estamos... Quem é contra a presidenta reduzir o seu salário, vote contra e diga, nós não queremos que a presidenta reduza o seu salário. É uma economia pequena, mas é importante para o país. A Câmara dos Deputados encerrou o ano de 2015 com uma economia de 270 milhões de reais no orçamento. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo diretor-geral da Casa, Rômulo Mesquita. Os recursos economizados retornaram ao Tesouro Nacional. O saldo é resultado da otimização da gestão e da postergação de despesas, como a nomeação de concursados e revisão de contratos de terceirização. Mas a maior parte da economia veio da decisão da mesa diretora de adiar as obras previstas para a melhoria dos espaços físicos da casa. Com o início da atual legislatura no ano passado, houve um aumento de partidos com representação na casa e de comissões, o que demandaria mais gabinetes e salas para reuniões. A intenção, segundo o diretor-geral da Casa, é usar as parcerias público-privadas para a realização das obras, em substituição ao modelo tradicional de licitação. Nos foi dada a missão de procurarmos um modelo mais econômico e mais eficiente para que fizéssemos essas obras. Daí, então, nós estudamos o modelo de PPPs, que resolveria, em tese, todos os nossos problemas de espaço físico, que são muitos, e também há um custo menor aos cofres públicos, já que a iniciativa privada seria convidada a participar desse projeto. O relatório final da CPI do BNDES foi aprovado pela ampla maioria dos deputados da comissão. O placar foi de 20 votos a favor e 7 contra. Foram mais de 5 meses de trabalho. O texto recomenda a órgãos de controle, como o TCU, o aprofundamento de investigações em contratos do banco. No entanto, não há pedidos de indiciamento. A oposição apresentou votos em separado. Mesmo recebendo críticas de deputados da oposição, José Rocha, relator da CPI do BNDES, não acatou pedidos de indiciamento, entre eles o do ex-presidente Lula, do presidente do banco, Luciano Coutinho, e do empresário pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, que recebeu empréstimos do BNDES e está preso pela Operação Lava Jato. Os deputados de oposição apresentaram votos em separado ao texto com sugestões de indiciamento, mas esses pedidos não têm força para ampliar qualquer investigação na Justiça. São a opinião individual dos parlamentares. Nós percebemos a ação permanente do ex-presidente Lula vinculado ao banco e uma conexão entre as suas viagens de empreendimento em países internacionais ligadas pouco tempo depois a empréstimos de um banco que se diz transparente. Foi absolutamente patética a posição final dos membros da oposição. Pediu indiciamento por quê? Porque o presidente foi ao exterior, conseguiu contratos para as empresas brasileiras e o BNDES apoiou com financiamento. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. No texto final, o relator recomenda mudanças na gestão do banco de modo a aumentar o controle sobre empréstimos. O envio dos documentos obtidos pela CPI ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União para providências a respeito de alguns empréstimos concedidos pelo banco. Entre eles, para o frigorífico JBS Friboi, construtora Odebrecht, empresas do grupo EBX, do empresário Eike Batista, e para a construção do metrô de Caracas, na Venezuela, e do porto de Muriel, em Cuba. Acesso do TCU e da CGU a informações bancárias hoje protegidas por sigilo. Veto a empréstimos para companhias que tiveram consultoria de políticos ou parentes de dirigentes do banco.
e auditoria do TCU nas operações realizadas pelo BNDES-Par, o braço de participações acionárias do banco em empresas financiadas pela instituição. Esses órgãos haverão de apresentar suas conclusões e, se for necessário o indiciamento, que essas pessoas sejam indiciadas, mas com o embasamento técnico, ouvindo, inclusive, a parte que está sendo denunciada, que está sendo investigada. E nós não tivemos essa oportunidade, infelizmente não tivemos essa oportunidade aqui na CPI. E agora outra CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e do INCRA ouviu hoje o professor de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Rosenfeld. Ele acusou promotores de se basearem em tratados internacionais sobre a demarcação de terras indígenas brasileiras e defendeu mudanças na legislação para que os proprietários rurais possam ser indenizados. Eram dois convidados. Além do professor de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o ex-presidente da Fundação Nacional do Índio, Mércio Gomes, prestaria depoimento. O professor de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e articulista Denis Rosenfeld defendeu o pagamento a produtores rurais que tiverem a propriedade demarcada como terra indígena. O filósofo criticou a FUNAI. Para ele, a Fundação Nacional do Índio não segue a jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe a demarcação de terras reconhecidas como indígenas em período anterior à Constituição de 1988. Ele também argumentou que o relatório antropológico não deve ser soberano em relação à demarcação. Na questão indígena, o que nós temos é uma verdadeira expropriação dos produtores rurais, que são indenizados apenas pelas benfeitorias e não pela terra nua. Ou seja, são absolutamente abandonados. E isso implica agricultores familiares, e pequenos agricultores, médios ou grandes agricultores. Denis Rosenfeld criticou a atuação das organizações não governamentais, inclusive de organismos internacionais, no processo de demarcação de terras indígenas do Brasil, e acusou promotores de recorrerem a tratados internacionais em discordância com a legislação brasileira para estabelecer a demarcação de terras indígenas. Alguns promotores remetem ao fato da legislação internacional da qual o Brasil é signatário, o que termina também acirrando internamente os conflitos. Agora, eu gostaria de insistir, em função de tudo que foi dito, que a responsabilidade da atual situação é brasileira enquanto tal, é nacional. O Brasil tem dado muitos passos equivocados e esses passos equivocados estão cobrando o seu preço, com consequências que são nefastas, tanto para um lado quanto para o outro. Deputados pediram provas das acusações, mas o professor disse que precisaria checar os processos para nomear os promotores. Para a deputada Érica Cocai, o professor pouco acrescentou, não trouxe provas das denúncias e apenas expressou opiniões pessoais. A convocação deste senhor que veio aqui exalar posições extremamente preconceituosas, extremamente eivadas de discriminação contra povos indígenas, contra povos quilombolas, ela vem desmascarar qual é o objetivo dessa CPI. Essa CPI é para construir um caldo de cultura, para construir um palanque para que possa se alimentar a ida da PEC 215 ao plenário e se definitivamente rasgar a Constituição brasileira. O que deixou claro na entrevista, na oitiva do Dr. Rosenfeld, é que o laudo antropológico se constitui num documento unilateral que acaba fomentando todo um processo fraudulento, porque o laudo foi feito por encomenda de um antropólogo, por encomenda de uma área de encomenda. O crime é montado normalmente no ninho da serpente, chamado CIMI, parte da igreja, e é corroborado pelo Estado brasileiro a partir da FUNAI ou do INCRA. Só para lembrar, a PEC 215 é a proposta de mudança constitucional que dá ao Congresso a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. A proposta já foi aprovada na comissão especial e espera a votação no plenário da Câmara. O segundo depoimento do dia com o ex-presidente da FUNAI, Mércio Gomes, foi adiado por causa do início da ordem do dia no plenário. E você vai ver depois do intervalo, governo e oposição deixam disputas de lado e o Congresso Nacional se mobiliza na luta contra o mosquito Aedes aegypti. E você vai ver também. Na última edição do quadro Palavra de Líder, você vê as entrevistas do deputado Miguel Haddad, que está à frente da minoria, e do deputado José Guimarães, líder do governo. A gente volta já.
Na série de entrevistas com os líderes partidários aqui na Câmara, você conhece hoje a opinião do líder do governo, deputado José Guimarães, sobre as pautas que devem dominar o debate legislativo em 2016. Ao contrário dos outros líderes eleitos pelos deputados de cada legenda, o líder do governo é indicado pela Presidência da República. O deputado José Guimarães é o líder do governo. Ele foi indicado para o cargo pela presidente Dilma Rousseff. É ele quem defende politicamente e institucionalmente o governo na Câmara. Além disso, ele faz reuniões com outros líderes para tentar convencê-los a apoiar votações de interesse do governo. Ao que tudo indica, Guimarães vai ter trabalho em 2016. A ideia é votar reformas de longo prazo e pelo menos uma de emergência, a CPMF. Você não tem como equilibrar receita e despesa, como tapar o déficit público sem a CPMF. E a minha posição e a posição do governo é CPMF. Você aprova, estabelece a provisoriedade não permanente e vincula aos 3 entes federados, União, Estados e municípios, e obrigatoriamente na Previdência e Saúde. Nós estamos trabalhando com jeito, com cuidado, para aprovar a reforma emergencial. E, em seguida, discutir a previdenciária, a reforma fiscal e a tributária. Reforma da Previdência. O governo está absolutamente convencido de que precisa construir uma grande proposta de reforma da Previdência, preservando direitos e sinalizando o futuro. Reforma tributária. Quem ganha pouco não paga, e quem ganha muito tem que pagar um pouco mais. É assim em todos os países do mundo e nas democracias mais avançadas. A reforma tributária é fundamental para estabelecer um novo pacto federativo, garantindo equilíbrio fiscal e equilíbrio financeiro entre os entes federados. DRU, desvinculação de receitas da União. A maioria do orçamento é vinculado, já tem suas vinculações feitas. A DRU é uma medida cautelar, porque às vezes tem uma crise aqui ou uma emergência, uma situação de calamidade, o governo pode manusear os recursos de um canto para outro. E encerrando a série de entrevistas com os líderes partidários, você vê agora como se posiciona o deputado Miguel Haddad, que está à frente da minoria. Paulista de Jundiaí, Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo, está em seu primeiro mandato como deputado federal. Antes, exerceu atividade parlamentar estadual e foi prefeito de Jundiaí por 3 vezes. Este ano, foi indicado para a liderança da minoria aqui da Câmara dos Deputados, estrutura que reúne os partidos de oposição. E, como oposição, o deputado faz críticas à condução do atual governo e vai lutar, junto com a bancada, pelo afastamento da presidente da República, Dilma Rousseff. Falta a ela credibilidade, confiança. As pessoas hoje, os investidores, se sentem inseguros em relação ao país, tanto os investidores estrangeiros como os do nosso país. Então, o dilema é que enquanto a presidente Dilma estiver à frente do governo, o país vai cada vez mais ter dificuldades, uma crise que vem se aprofundando, grave, e que todos nós sofremos as consequências. E quando nós falamos em crise, nós estamos falando de sofrimento da população. Crise é uma palavra, mas o seu resultado é o sofrimento de todos nós, somente da população de baixa renda, as pessoas que estão desempregadas, com seríssimas dificuldades. Outro foco da bancada este ano é a retomada do desenvolvimento econômico do país. É fundamental que o país volte a crescer, volte a gerar empregos, melhores salários, que a inflação diminua, a inflação que está hoje em 2 dígitos caia, que o índice de desemprego também diminua, então que o PIB cresça. Desenvolvimento econômico é essencial para o país, é essencial para cada um de nós brasileiros. Recriação da CPMF. Nós somos contra a CPMF e contra qualquer aumento de imposto. O que nós temos assistido no Brasil é que toda vez que há uma crise, que o governo tem dificuldades, tem déficit, tenta-se aumentar a receita através ou de novos tributos ou do aumento da alíquota dos já existentes. Nós somos absolutamente contra aumento de impostos. Reforma da Previdência. Mas é essencial que o governo apresente essa reforma e que tenha, acima de tudo, o apoio da bancada do PT e da bancada aliada.
Não faz o menor sentido a presidente Dilma dizer que vai apresentar uma reforma e no dia seguinte o PT desautoriza dizendo que é contra. É essencial que ela apresente uma reforma, mas o faça com o apoio da sua base. Fora isto, é apenas uma peça publicitária, é apenas um discurso sem qualquer efetividade. Ela tem que apresentar propostas concretas. E você ainda pode conferir todas as entrevistas dos líderes partidários no site da TV Câmara, em www.câmara.leg.br/câmaranoticias/TV. Uma comissão da Câmara, uma comissão mista e o plenário do Senado discutiram nesta quinta-feira medidas para combater o Zika vírus. Dessa vez, as disputas entre oposição e governo ficaram em segundo plano. Os deputados da comissão externa que acompanha a epidemia do Zika vírus questionaram o secretário executivo do Ministério da Saúde sobre a orientação a mulheres grávidas, o apoio às crianças com microcefalia e o andamento das pesquisas. Ele deu detalhes sobre as ações coordenadas pelo governo federal. Entre elas, a cooperação internacional na produção de uma vacina contra o Zika. Vamos ganhar tempo no desenvolvimento da vacina, porque uma etapa 1 e que depois você faz a etapa 2, nós vamos fazer a 1 e 2 concomitantemente. A 1 será feita na Universidade do Texas e a 2 aqui no Brasil, de modo que a gente vai ter, em menos de um ano, já o desenvolvimento da vacina. Aí virão os testes e depois a fabricação. Vários parlamentares com formação na área de saúde e experiência como gestores participaram da reunião. O combate ao mosquito que transmite a doença foi destacado por todos como a principal providência a ser tomada. O governo falhou, eu diria que todos falhamos. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e nós, enquanto população, quando sabíamos o que fazer e não fizemos para evitar a multiplicação do mosquito Aedes aegypti no país. Os deputados discutiram propostas como permitir contratações excepcionais para atender doentes de microcefalia e Guillain-Barré, provocadas pelo Zika vírus. Os parlamentares vão trabalhar em conjunto com a comissão mista, criada para analisar a medida provisória sobre o combate ao mosquito que transmite o vírus. Nossa comissão tem que ter uma interlocução diária, direta com a comissão da medida provisória, até para acelerar algumas propostas, para a gente poder, as questões emergenciais, já colocar na medida provisória. O ministro da Saúde falou no plenário do Senado sobre o Zika vírus e fez um apelo pela participação da sociedade. Não basta o Exército Brasileiro, não bastam as polícias militares, não bastam os corpos de bombeiro, não bastam os nossos 46 mil agentes de combate às endemias, não bastam os nossos 266 mil agentes comunitários de saúde. É imprescindível, é indispensável, é insubstituível a ação da sociedade. A comissão mista, criada para analisar a medida provisória 712, que trata do combate ao mosquito Aedes aegypti, foi instalada nesta quinta-feira. O deputado Odorico Monteiro, do PT do Ceará, é o vice-presidente e o deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, é relator. A medida foi editada no dia 1º e perde a validade em 120 dias, se não for aprovada. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. Sexta-feira é dia da Revista da Câmara com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. Começa às 8 da noite. Não perca. Encerramos essa edição com as imagens dos fotógrafos da casa. O Jornal da Câmara está de volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.